Fala, meu povo! Então, vocês se assustaram que o final do vídeo 2 ficou meio corrido? Tá aí, tá? Vídeo 3. A gente falando sobre as medidas de segurança, né? Então, o último lá foi iluminação, agora a gente vai falar da comunicação. Comunicação entra aí telefones públicos, entra aí interfones, rádios, botões, botão de pânico, né? Redes sociais, aplicativos. O que que acontece? Hoje existe comunidade que anda fazendo aplicativos, colocando botão de pânico escondido, chaveiro, né? Isso é importante. Não só a vizinhança, às vezes os donos dos comércios que tem naquela rua. Isso é importante o supervisor saber e até entrar nesse sistema também. CFTV, ver as câmeras que tem, os monitores, as centrais de CFTV dos vizinhos, onde ficam essas câmeras. Isso é importantíssimo, porque às vezes tem na praça, às vezes tem numa loja, às vezes tem na rua, às vezes os moradores colocam na rua. Hoje tem vários tipos de câmeras. Tem lâmpadas que são câmeras. Então o pessoal coloca lâmpadas na frente das suas casas, na verdade são câmeras com aplicativos em tempo real que faz esse monitoramento. Alarmes, todos os tipos de equipamentos de alarme instalados, a vizinhança. Qualquer tipo de sensor, é importante você saber quais os tipos de alarmes que tem ali. Inclusive saber o histórico, se alguém já invadiu ali, já entrou com aquele alarme, já houve uma invasão, uma evasão, enfim. Armas e munições, cidadãos que frequentam ou transitam nas intermediações, como policiais, bombeiros, promotores, juízes. Porque isso aí pode ajudar. Por exemplo, se o patrimônio seu é do lado do batalhão, você tem que verificar que as pessoas ali ao seu redor, né, a maior parte delas, ou pelo menos um grande número de pessoas que estão transitando, entrando e saindo do batalhão, são policiais apaisanas, ou fardados ou não, e estão armados. Isso pode ajudar você. Batalhão do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né, das Forças Armadas, da Polícia Federal. Você trabalhar no fórum, promotores, desembargadores, juízes andam armados, agora com essas novas leis aí, advogados, criminalistas, enfim. Isso é bom também, o supervisor ele tem que estar por dentro. E animais, havendo cães, ganso, golfinho, coruja, etc., nas intermediações, pode servir como alarmes naturais. A gente usava isso muito no exército, né? No exército, a gente utilizava para pegar o inimigo que estava vindo no meio do mato, a gente colocava cães, colocava... E até mesmo prestava atenção nos animais silvestres ali da área, o comportamento deles. Quando eles viam alguma coisa estranha, eles também se comportavam de forma diferente. Aí nós temos, dentro do patrimônio, ainda nas medidas de segurança, medidas dinâmicas, que é a do supervisor, né? Dentro do patrimônio, toda e qualquer ação do vigilante tomada no patrimônio. Disciplina, postura, tal. E fora do patrimônio, consiste no controle absoluto que o supervisor tem que buscar dentro do patrimônio. O supervisor vive de resultado. Grave isso aí, galera. O supervisor vive de resultado. Não esqueça isso. Então ele tem que estar por dentro de tudo e todos do acontecimento. O supervisor, ele tem que controlar as coisas e as pessoas. Ele tem que fiscalizar toda a ação do vigilante e também prevenir ações criminosas, né? Analisando e avaliando os riscos, como nós havíamos explicado. Fazer com que a ordem interna permaneça intacta dentro da mais perfeita normalidade. Daí é importante explicar para vocês um pouquinho sobre o PDCA. O que seria o PDCA? Tá? Isso é uma ferramenta, pessoal, de organização. Tá? Você pode usar isso para não esquecer. Ciclo, porque você deve nunca sair desse ciclo. P de plan, que é em inglês, planejar. D de do, que é fazer. C, check, que é checar. E A, action, de agir. Isso é o ciclo PDCA. O supervisor ele não tem que cuidar de tudo e todos no patrimônio, fiscalizar, administrar, controlar. Não é esse o papel do supervisor?
Então, com o ciclo PDCA, fica mais fácil você entender o que você tem que fazer e colocar tudo no papel, viu, gente? Então, aí nós temos plan, de planejar. O supervisor ele deve localizar problemas. Lembra que eu falei que o supervisor vive de resultados? Olha, o supervisor ele vive no máximo 10 anos. 4 anos ele é mandado embora, porque ele não consegue resolver problemas. E pior que isso, é localizar, plotar os problemas que existem em todas as esferas, administrativa, operacional, reclamações de clientes. Ele não consegue fazer isso. E pior ainda, é importante localizar o problema e estabelecer planos de ação, que a gente vai explicar lá na frente o que é um plano de ação, que não tem dificuldade nenhuma, é colocar no papel o que deve ser feito em razão daquele problema que foi plotado, que foi localizado. Tá? Isso é estabelecer um plano de ação. Fazer, do, que é fazer, né? A execução do plano, ou seja, você deve fazer os planos, plano de segurança, plano de emergência, plano de contingência, plano de evacuação, variados tipos de plano. Alguns chamam de manual de procedimento, outros chamam de plano de contingência, enfim. Não importa. O importante é você saber que existe um plano, ou seja, um livro com formato de norma de procedimento, normas e procedimentos, certo? E colocar esse plano em prática. Isso é importante, né? Não só fazê-lo, mas colocar em prática. Você faz o plano e coloca ele em prática, ou seja, corre atrás das assinaturas, verifica o que tem que se fazer, plantas, mapas, croquis, né? Tudo isso para ajudar. Aí nós temos o check, que é checar, tá? Checar o quê? Atingimentos de meta. É sempre bom você ter consigo no Excel ou no PowerPoint, tem hoje aplicativos. Pesquisem aí, eu vou dar alguns que eu já usei e sei que são bons. Vou passar para vocês ainda até o final desse curso. Coloca lá um cronograma de escala, coloca lá um cronograma de meta, de objetivo, né? Você tem que colocar tudo o que está entrando, o que está saindo, seja bens tangíveis, que eu já expliquei que é isso, bens intangíveis, que eu também já expliquei o que é isso, e acompanhar esses indicadores. Por exemplo, tem 200 produtos lá na minha empresa, 200 maquinários, mas duas quebrou. Você está acompanhando isso? Alguém lançou no livro? Né? Tem na parede fixado o checklist para você saber o que quebrou, o que está bom, o que não está? Então, o supervisor ele é responsável por isso também. Action, né? Agir. O supervisor, todo problema que ocorrer, ele deve resolver, né, criando uma ação corretiva. A gente não falha, a gente erra. E quando a gente erra, a gente tem que ter humildade. E quando a gente tem humildade, a coisa fica mais simples. Não existe pontos negativos, existe pontos que tem que ser melhorado. Grava isso, já que esse curso é de supervisor coach. Um supervisor normal, ele pega os pontos negativos e corrige isso. Um supervisor coach, que só tem no Brasil, só aqui na minha academia que existe isso, ele não tem pontos negativos, ele tem pontos que devem ser melhorados. E coloca ação corretiva, né? Ou seja, explica como é que vai melhorar isso. Padronizar e treinar no sucesso. Isso é importante também. A padronização no sucesso. O supervisor ele tem que agir sempre padronizando todo e qualquer sucesso, todo e qualquer evento. Medidas normativas ou legais. Qualquer procedimento dado por escrito que tenha a finalidade de organizar e proteger o patrimônio e toda atividade de dentro. Exemplos: plano de segurança, plano de emergência, plano de evacuação, comunicação interna, CI, BI, BIL, BOI, BUI, né? Cada empresa tem um nome. Mas toda e qualquer norma ou procedimento,
escrito, né? O supervisor que faz, ele tem que cuidar do patrimônio, controlar o patrimônio, né? É manter o controle, a segurança. Isso é importante. Dentro do patrimônio e fora do patrimônio, o supervisor ele tem que ter saber, conhecer as leis, né? Código Nacional de Trânsito, que é o Código Brasileiro de Trânsito, o artigo 5º e o 7º da Constituição Federal. Eu vou dar um curso para vocês, ou melhor, perdão, eu vou explicar para vocês o artigo 5º, vou falar um pouco do artigo 7º, vou falar um pouco sobre lei trabalhista, tudo que está, que é importante para vocês saberem, eu vou falar, né? Mas aí eu deixei a dica aí, ó. É só vocês ir lá no Dr. Google e ler, tá? Mas eu vou falar aquilo que é importante para vocês não passarem e não envergonhar a minha empresa também. O supervisor ele deve fazer uma avaliação do cliente direto, ou seja, quem contratou. Saber dele como funciona tudo dentro do patrimônio, das atividades ou risco, dos tipos de criminalidade, todo o histórico de problemas ou eventos críticos que mais correm, os crimes mais comuns daquelas aproximações. Deve se atentar também nas diretrizes da empresa, as ordens e normas, deve casar com o cliente. O supervisor ele avalia tudo, inclusive o que está no contrato, o que pede no contrato. O supervisor ele é pago para isso, para sempre estar analisando, sempre estar avaliando as coisas dentro do patrimônio. Procedimentos, né? No controle de acesso, no controle de atividades internas, fazer cumprir plano de segurança, portanto, deve conhecê-lo bem. Além de conhecer planos de contingência, saber o que deve fazer em caso de emergência. O supervisor, ele adota todo e qualquer tipo de procedimento. Ele tem acesso direto nas portarias, nas portas das empresas. Ele tem que ter um controle rigoroso no acesso das coisas e das pessoas, fiscalizando os vigilantes para que isso ocorra da melhor maneira possível. Toda e qualquer atividade interna do patrimônio também deve ser controlada. Saber quais os procedimentos, o que se deve fazer com a carga que chega, com a carga que sai, se deve deslacrar um veículo que chegou lacrado, se pode receber ou não aquele material. Além de cumprir o plano de segurança. Tem que conhecer bem, então leia o plano de segurança. Tem supervisor que nem sabe que existe plano de segurança. Lembrando que plano de segurança só é obrigatório em bancos, que vai ser o nosso próximo assunto agora. O supervisor também tem que cuidar dos materiais. O supervisor deve cuidar, zelar, manter, controle de materiais, ou seja, recursos técnicos, como a segurança eletrônica, barreiras físicas, blindagens, armas de fogo, armas de menor potencial ofensivo. Todos os bens tangíveis, tem que estar num rol, tem que estar numa lista do que tem e a quantidade e qual a qualidade de estado que ela se encontra. E em havendo melhora ou piora no estado, no transcorrer do dia a dia, deve ser relatado isso. O vigilante faz isso para o supervisor cobra isso do vigilante se o vigilante não fazê-lo. Capacitação. O supervisor tem que estar capacitado a fazer integração entre os funcionários, vigilantes, fiscais, motoristas, porteiro, entre outros. Ele que, inclusive, algumas empresas exigem entrevista. A gente vai falar mais para frente um pouquinho disso. Eu vou ensinar alguns macetes para vocês. Implantar postos de vigilância, fazer implantação, né? E ser profundo conhecedor de leis, conforme explicamos já anteriormente. Implantar postos de vigilância como, Miguel? O que é isso? É colocar vigilante lá, trocar vigilante ou colocar vigilante novo. Uma empresa perdeu o contrato, você vai implantar um posto. Ou uma empresa nova surgiu, você vai implantar um posto de vigilância.